Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 9ª aula de programação web. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos a respeito de tabelas, vimos que é possível inserir essas tabelas no nosso código HTML através de determinados elementos, como por exemplo o table, que possui alguns atributos para criar as linhas e as colunas na nossa tabela. Vimos que é possível adicionar cabeçalho, corpo, rodapé e atribuir títulos para as nossas tabelas no código HTML. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através do agrupamento de colunas, porque podemos dividir as colunas de uma tabela em grupos, e isso é feito para definir formatações específicas para cada grupo de colunas. Então, para dividir em grupos as colunas de uma tabela, devemos utilizar os elementos ColGroup e Col. O atributo span do elemento Col define a quantidade de colunas de um determinado grupo. Aqui nessa parte mais escura do código em HTML, nós temos o elemento ColGroup, certo? Um exemplo dele. Ele é inserido dentro do elemento table, porque como nós vamos agrupar colunas de uma tabela, deve ser definido dentro de um elemento que cria esta tabela, certo? Então, o ColSpan vai definir aqui 2, porque ele vai agrupar a primeira e a segunda coluna, e aqui vai dar um estilo, certo? ColStyle vai definir o estilo aqui sendo de cor amarela. E esse outro aqui vai definir a cor cinza. Então, aqui nós temos um exemplo de como é exibido no navegador esta tabela que foi determinada no código HTML. No caso, nós vimos ali que foram feitas algumas determinações. No caso, algumas colunas foram determinadas que seriam de cinza e outras que seriam de amarelo, certo? E ficou organizadas em linhas e colunas a minha tabela com o título de carros. E nós temos também os formulários que podem ser inseridos no meu documento em HTML, porque alguns sites e praticamente todas as aplicações web necessitam obter informações enviadas pelos usuários. Como aqui no exemplo que eu tenho para vocês. Considere uma empresa que deseja receber os pedidos de seus clientes através do site. O site dessa empresa precisa oferecer alguma forma de interação que possibilite o recebimento de dados fornecidos pelos usuários. Então, para tornar os sites e aplicações web mais interativos, usamos formulários, porque é através deles que os usuários podem enviar informações aos web servers. Então, para criar um formulário, usamos o elemento form com o seu atributo action. E o valor desse atributo indica qual endereço os dados do formulário serão enviados. E aqui nós temos o elemento form com seu atributo action, certo? E os formulários são compostos por caixas de texto, checkboxes, rádio, caixa de seleção, botões e outros componentes que também podem ser inseridos no nosso formulário. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de como o usuário pode inserir os dados no formulário, certo? Nós temos uma caixa de texto, onde ele vai inserir aqui o nome dele. No caso do exemplo, foi o nome Jonas. Vai inserir uma senha e uma data de nascimento também, certo? E aqui nós temos os checkbox, que também podem ser utilizados nos nossos formulários. São caixinhas em que o usuário pode escolher mais de uma opção. No caso aqui ele escolheu Java e C#. E o botão rádio aqui, ele vai fazer apenas uma opção. No caso ele escolheu tarde. E os botões que servem para confirmar o envio dos dados ou cancelar o procedimento. No caso aqui nós temos o botão OK e o botão cancelar. E nós temos as caixas de texto, certo? Que geralmente os formulários possuem uma ou mais caixas de texto.
Elas são adicionadas no documento HTML através do elemento input e possui o atributo type. No caso, para definir uma caixa de texto, o valor do atributo type deve ser text, do mesmo modo que está aqui no nosso exemplo, certo? Input type text. Então, considere um formulário com diversas caixas de texto. Quando as informações preenchidas neste formulário chegarem ao web server, certamente ele precisará saber o que foi preenchido em cada caixa. Por isso, é necessário identificar os dados e o atributo nome do elemento input é usado para resolver esse problema, conforme é visualizado aqui neste exemplo, certo? No caso aqui, o name vai receber o endereço e o name aqui vai receber cidade. E nós podemos também inserir parâmetros get e post, certo? Porque nós vamos analisar como os valores preenchidos nos formulários são enviados ao web server. E aqui nós temos um exemplo disto na nossa imagem. No caso aqui, eu mostro os parâmetros em HTTP, certo? O formulário possui duas caixas de texto e nas duas o atributo name foi definido, como podemos ver aqui, ó. Name vai receber nome e name vai receber o estado. No caso, duas caixas, uma para o nome e o outro para o nome do estado. Então, quando as caixas forem preenchidas e o formulário enviado, os dados do formulário serão adicionados na requisição HTTP. Certo? Então, aqui o usuário determinou que o nome seria Jonas Hirata e o estado seria São Paulo, certo? E aqui é um exemplo de como essa transação, esse código está sendo executado. Então, aqui podemos observar na imagem que os valores preenchidos nas caixas de texto são enviados como parâmetros na URL da requisição HTTP. No caso aqui, ó, nome, Jonas Hirata, e estado São Paulo foram exibidos aqui na URL, certo? Nome igual a Jonas Hirata e estado São Paulo. Então, os nomes dos parâmetros são exatamente os nomes definidos na caixa de texto com o valor do atributo name, como nós vimos anteriormente, certo? Então, note também que os valores dos parâmetros ficam expostos na barra de endereço do navegador, como eu mostrei agorinha. Certo? Então, muitas vezes não é adequado exibir estes valores dos atributos na barra de endereço dos navegadores. Então, para isso, utilizamos um elemento chamado method. Certo? Conforme está exibido aqui no exemplo. Então, podemos ocultar valores adicionando o atributo method como valor post no elemento form, conforme nós vimos anteriormente neste exemplo, certo? Em que o atributo method recebia o valor post. Então, esse atributo aceita dois valores, no caso get e post. E ele define o tipo de requisição HTTP que o navegador deve utilizar para enviar o formulário. Nas requisições do tipo GET, os parâmetros são adicionados no conteúdo da requisição. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, né? Do método, que é o elemento, está recebendo o post, certo? Para ocultar os atributos aqui na barra de endereços. Então, aqui o usuário vai adicionar o nome Jonas Hirata e o estado de São Paulo. E não vai ser mais exibido na barra de endereços, porque ele utilizou o método post. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês e eu quero que vocês me digam quais os elementos que podemos utilizar para dividir em grupos as colunas de uma tabela. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que é possível agrupar colunas de uma tabela, inserir formulários no nosso documento HTML. Neste formulário, nós podemos ter botões, rádio, checkboxes, certo? Nós vimos
o que seria cada um desses elementos que podem ser inseridos no nosso formulário. Vimos caixas de texto, parâmetros e os métodos get e post, que podemos utilizar estes métodos para ocultar os elementos que o usuário digitar e não ficar aparecendo na barra de endereços, certo? Então aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.